Fala galera, beleza? Professor Theo aqui, agora com mais um exercício, agora da SpaceX 2020. E é um exercício que trata de uma conservação da quantidade de movimento e depois nós vamos usar o teorema da energia cinética. Dois assuntos muito comuns em concursos vestibular tradicionais e também nas escolas militares. Você não pode ficar sem dominar esse assunto, porque com certeza vai aparecer. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o exercício, vamos ver como é que faz esse cara? Então vamos dar uma lidinha no exercício e resolvê-lo aqui. Bom, lendo aqui, diz assim, dois blocos A e B, livres da ação de quaisquer forças externas. Bom, se ele já disse que está livre de forças externas, ele está dizendo para nós que vale a conservação da quantidade de movimento. Movem-se separadamente em um plano horizontal, cujo piso é perfeitamente liso, ou seja, sem atrito. Tudo isso antes da colisão. Então, se você der uma olhada aqui embaixo, é um móvel A, móvel B, se movendo separadamente em um piso liso, não tem atrito, ok? A massa de A é MA 1 kg e move-se com velocidade de 1 metro por segundo na direção do eixo Y, no sentido indicado no desenho. Você está vendo aqui, ó, o móvel A desce nessa direção, ok? Bom, o bloco B, de massa 1 kg, mesma massa de A, move-se com velocidade de 2 metros por segundo, dobro da velocidade, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo Y. Está aqui, ó, você está vendo que essa é a direção do movimento de B antes da colisão, ok? Após a colisão, movimentam-se juntos. Aquela colisão que os corpos têm esse movimento juntos, vocês sabem muito bem que é uma colisão inelástica, é isso? E em outro piso, quer dizer, após a colisão eles se movem juntos em outro piso, tá? Só que agora rugoso, com um coeficiente de atrito cinético μ igual a 0,1, conforme desenho abaixo, isso após a colisão. Vamos ver se nós estamos entendendo? A e B se movendo separadamente, colidem e após a colisão eles entram para uma região que aí está pontilhada, onde tem atrito, com coeficiente de atrito conhecido. Afinal de contas, qual é a pergunta do exercício? O conjunto de blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância D. Então, após a união, eles se movem por essa região até parar. Qual é essa distância que eles se movem até parar? Informação, deu para nós o G, disse para a gente adotar 10 metros por segundo ao quadrado, deu seno de 60 e deu cosseno de 60. Ok? Aqui estão as alternativas. Vamos resolver? Então tá, começando aqui. Vamos afirmar que existe uma conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento do meu sistema antes da colisão não pode mudar, tá? Se o sistema é isolado, tem que ser a mesma quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão, né? As partes mudam, o todo não. O que eu tenho antes da colisão? Antes da colisão, eu tenho a quantidade de movimento de A, que é MAVA, e eu somo para achar a quantidade de movimento de todo o sistema com a massa de B, VB. MAVA é a quantidade de movimento de A, MBVB é a quantidade de movimento de B. Somei, eu tenho a quantidade de movimento total. Eu tenho que fazer um tratamento vetorial, eles têm uma colisão, formam um ângulo, são grandezas vetoriais, tratamento vetorial. O que eu vou ter depois? Os blocos unidos. Então, MA junto com MB compõe um novo corpo, um novo corpo que tem a massa, que é a massa de A mais a massa de B. Só que eles têm uma velocidade V que eu não sei, que é a velocidade com que eles vão entrar aqui nesse ponto na área com atrito. Eu quero determinar essa velocidade, porque sabendo a velocidade que eles entram na região com atrito, eu vou saber qual é o percurso que ele tem até parar, qual é a distância que ele percorreu até parar. Ok? Essa afirmação aqui é uma conservação da quantidade de movimento.
Legal? O que eu vou fazer? Eu vou tratar aqui os meus vetores. Eu vou pegar esse cara aqui e dizer que a quantidade de movimento de A tem essa direção e sentido, que é o MA/VA. Vou pegar uma quantidade de movimento de B, que está aqui, MB/VB. Vou somar esses vetores ligando um vetorzinho no outro, tá? E vou fechar com o vetor soma. O vetor soma é um vetor que fecha a minha figura, regra do polígono. Lembra da regra do polígono? Lá dos vetores? Então esse vetor aqui vai ser a soma das massas juntas vezes a velocidade que adquiriu. Vou fazer essa soma de vetor. Vamos lá? Eu já dei uma adiantada aqui na figura. Aqui está. O que é este vetor aqui? É o vetor quantidade de movimento de A, MA/VA. Liguei na extremidade dele para somar a quantidade de movimento de B, MB/VB. A soma desses dois vetores é o vetor que fecha a figura, que é MA mais MB vezes V, esse vetor. Ok? Eu estou atrás desta velocidade. Quanto vale essa velocidade? Ok? Então vamos lá. Como é que eu calculo isso? Lei dos cossenos. Você tem um lado de um triângulo conhecido, outro lado do triângulo conhecido, um ângulo entre eles conhecido, né? Porque se esse ângulo aqui é 60, aqui é 120. E eu consigo, pela lei dos cossenos, achar o lado oposto a esse ângulo. Eu consigo aí pela lei dos cossenos. Vamos escrever essa lei? Mas antes, vamos lá. O que é MA/VA? O que é um módulo de MA/VA? A massa de A vale 1, a velocidade de A vale 1. Se eu for calcular o módulo disso, 1 vezes 1 dá 1. Tá? 1 vezes 1 dá 1. Então eu tenho aqui como 1 kg de massa, metros por segundo. A massa de B vale 1 também, mas a velocidade vale 2. Se eu multiplicar 1 por 2, o módulo dessa quantidade de movimento vale 2 kg metros por segundo. E esse vetor azul, que é a soma, MA mais MB vezes V, esta soma aqui vai dar exatamente MA vale 1, MB vale 1. Então aqui eu tenho 2 vezes uma velocidade desconhecida. Escrevendo a lei dos cossenos fica assim. O lado desconhecido é o 2V ao quadrado, é igual a quem? Os outros dois lados ao quadrado, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos lá da lei dos cossenos, 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 120 graus. Fechou? O cosseno de 120, galerinha, é o mesmo cosseno de 60, né? Na verdade não é o mesmo, é o oposto ao cosseno de 60, é menos meio. O cosseno de 60 é meio, o de 120 é menos meio. Então vamos resolver essa continha aqui. 2 ao quadrado é 4, V ao quadrado é V quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Esse é menos, mas o cosseno de 120 aqui, ó, também é menos, né? E menos vezes menos é mais. Como o cosseno é meio, meio vezes 2 dá meio, desculpa, dá 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Essa conta está me dando 7, ou seja, passo 4 dividindo, V ao quadrado é, essa conta deu 7, passou o 4 dividindo, V quadrado é 7 quartos. Vamos tirar a raiz quadrada de 7 quartos, né? Raiz quadrada de 7 não dá exata, vamos só deixar indicada, né? Raiz quadrada de 7. E a raiz quadrada de 4 vale 2. Essa é a minha velocidade em metros por segundo, estou no sistema internacional. Agora eu já sei a velocidade que aqueles bloquinhos ganharam após a colisão, as velocidades que eles adquiriram, e entraram na superfície com atrito. Vou aplicar agora a conservação o teorema da energia cinética. Daria para fazer de outro processo, mas eu acho interessante o teorema da energia cinética. E a gente consegue calcular esse deslocamento. O teorema da energia cinética, espero que vocês lembrem, ele diz o seguinte, que o trabalho da força resultante é exatamente igual
a variação da energia cinética. É esse o teorema. E a força resultante? Vamos pegar o bloquinho A e B, vamos pensar neles aqui, ó. Imagina aqui que você tem um bloquinho A junto com o bloquinho B unido, tá? Vamos supor que eles estão se movendo para a direita, ok? Então eles sofrem um deslocamento para a direita. Essa é a direção com que o sentido que ele está se deslocando, marcando as forças. Vamos lá. Sobre ele existe uma força de natureza gravitacional, que é a força peso. Está aqui nosso peso. Ele está apoiado, então tem uma força de sustentação que sempre forma 90 graus com plano, por isso é chamado de força normal, né? Tem a normal aqui. A normal é a força de apoio, ok? E contrário ao deslizamento, existe o FAT, a força de atrito. Bom, esse é o nosso FAT, força de atrito. Como a normal equilibra com o peso aqui, a gente sabe que a resultante é o FAT. E se a resultante é o FAT, eu posso escrever que o trabalho do FAT é a variação da energia cinética. O que é energia cinética? Energia cinética é a massa, a velocidade ao quadrado sobre 2. Mas é a variação, então é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ok? E eu sei que no final ele vai deslizar até parar. Quando eu paro eu tenho velocidade zero. Se eu tenho velocidade zero, no final a minha energia cinética é zero. Trabalho do atrito. Vocês lembram do trabalho? Que é sempre força vezes deslocamento. Força, deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então o trabalho do atrito é a força de atrito. Como é que escreve força de atrito? Mi vezes a normal. Sendo a normal, olha aqui, em equilíbrio com peso, ela tem o mesmo módulo do peso. Então ela vale mg também, em módulo. Bom, isso é a minha força. Mi vezes, desculpa, esse aqui é o Mi, o coeficiente de atrito, vezes a normal é minha força de atrito. Eu tenho que multiplicar pelo deslocamento, porque é trabalho. E o ângulo entre o deslocamento e a força, que a gente está vendo aqui, ó, que existe aqui um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então põe um menos aqui na frente. Talvez você já lembrasse de cara dessa expressão, você poderia ter posto de uma vez. Aqui também tem um menos, m v0 ao quadrado sobre 2. Aqui a gente vai jogar fora a massa, né? Ó, massa de um lado, massa do outro. Eu tenho sinal de menos dos dois lados. Pronto, agora eu consigo calcular o deslocamento. Simplesmente pegando o Mi e o G, passa lá do outro lado, né? Divide tudo por MiG. Pense como você achar melhor aí. E você chega, né, no ponto onde você sabe que o deslocamento vai dar V0, que é a velocidade inicial com que eles entraram na região com atrito, né, sobre 2 vezes Mi vezes G. Ok? O que falta? Por número e fazer conta. Então esse D vai dar. Esse V0, lembra? É a velocidade que eles entraram. Raiz de 7 sobre 2 é a velocidade inicial ao entrar na região com atrito. E raiz de 7, ó, tá aqui, ó, vai ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Sobre 2, 2 ao quadrado é 4. Tudo isso aqui refere-se ao meu V0 ao quadrado. Só que eu ainda tenho para colocar aí o meu Mi, tá? O 2 que já estava aqui, o meu Mi que é 0,1 e a gravidade que é 10. Feito isso, nós temos a resposta, embaixo está dando 8, 7 oitavos. Essa conta dá 7 oitavos é 0,875 metros. O que me dá lá na alternativa D. Vou pôr aqui no canto, ó. Alternativa D que estava lá no começo. Esse é o deslocamento.
Galera, espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha, dá uma força pro canal, ajuda a gente. Você me ajuda, eu ajudo vocês, tá? Pode curtir, compartilhar, comentar e pode mandar questão que eu vou fazendo aqui para vocês, tá bom? Então tá, sem mais delongas, abraço, nos vemos por aí.